Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2022 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios. E hoje conosco temos a Ana Carina, nossa CEO, e o Flávio Neto, nosso vice-presidente. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio dessa plataforma de webcast. Lembrando que o material de divulgação já está disponível para download no nosso site, na aba central de resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra à Ana, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana. Bom dia a todos, obrigada, Danilo. Bem-vindo à nossa apresentação de resultado, à nossa videoconferência com os resultados do quarto TRI de 22. Eu queria começar na página 2 com os nossos destaques importantes. Tivemos importantes avanços em um número de clientes de 12,3 milhões, com crescimento de 35% ano contra ano, já com uma carteira de 23,9 bi, um crescimento de 49% ano contra ano, com uma receita de crédito de 1,7 bi, um crescimento de 46%, e chegando a um lucro líquido de 73 milhões, um crescimento de 51%. E alguns destaques importantes também nos nossos negócios. Fechamos um acordo de co-seguro entre a BMG Seguradora e a Generali, fortalecendo os nossos negócios seguros, uma parceira de longa data. Definimos a aquisição parcial da QGX, uma fintech especializada em Bank as a Service, vem para completar o nosso ecossistema, é bem importante no nosso ecossistema digital, ainda em aprovação. Na nossa agenda ESG, a gente inaugurou o Instituto Marina e Flávio Guimarães, com muito orgulho, a inauguração desse instituto, do Grupo BMG, no qual o Banco BMG faz parte, e também a adesão a alguns compromissos importantes da ESG, como o Instituto Ethos e também o selo de diversidade paulista. Então, bastante importante aqui dentro da nossa estratégia ESG. Já na página seguinte, voltamos reforçando, como sempre, quando a gente fala da nossa estratégia de um banco completo. Um banco que, com ecossistema robusto no varejo, com clientes PJ, varejo, a nossa conta positiva para os clientes pessoas físicas, os nossos clientes consignáveis, varejistas e os clientes temáticos ligados ao futebol. Também, como anunciamos na nossa última vídeo, a gente soltou e falou da criação da BMG Seguridade, cada vez mais reforçada aqui, tanto com os seguros varejo quanto os seguros atacado, e a nossa competência dedicada no atacado, reforçando a nossa eficiência na gestão de capital, a nossa entrada mais forte agora no middle market e mantendo a nossa atuação de crédito, derivativos e M&A no corporate. Na página 4, reforçamos toda essa visão, né, de ecossistemas com as nossas investidas, onde a gente tem a Haro Labs, 30%, a Icertos, RP, a O2O Bots, nossa bot que apoia no nosso B2C, e a QGX, já anunciada, com uma equivalência patrimonial de 1,8 milhões. E as nossas investidas, a Araújo Fontes completa a nossa estratégia de atacado, a Help, a nossa rede de franquias, muito importante para a nossa estratégia digital, a Granito, adquirente, 45%, e a CB Fácil são as nossas lojas próprias, somando aqui 53,3 milhões de equivalência patrimonial. Esse ecossistema de investidas vem completar a nossa estratégia de banco completo. Na página seguinte, reforçamos a nossa sólido crescimento da base de clientes, mas é um crescimento bastante sustentável, em que a gente também mantém
nesse crescimento, um crescimento de clientes com produtos de crédito. A gente tem 57% dos nossos clientes com produto de crédito, sempre mantendo a base, crescendo a base de clientes e tendo um percentual em linha aí de 57%, 58% de clientes com produtos de crédito. Já na página seguinte, a gente fala muito da nossa estratégia Phygital, né? E é muito bom materializar a nossa estratégia Phygital, onde o cliente ele pode entrar em contato conosco, nós entramos em contato com o cliente como, quando e onde desejarem. Desde nosso banco digital, com 8,2 milhões de contas de correntistas, as lojas Help, né? Nossa franquia 827 lojas, a nossa parceria com varejistas, já chegando em 568 lojas de varejistas, a central de atendimento do banco, 22 agências bancárias, nossa parceria sólida com os nossos correspondentes bancários, e já temos, acho que é muito interessante ressaltar, 5,5 milhões de clientes cadastrados no nosso WhatsApp para relacionamento direto. Então, assim, essa visão completa da nossa estratégia Phygital reforça muito a proposta de valor para o cliente, podendo entrar em contato conosco sempre, quando, como, da forma que for mais conveniente. E aí, falando em cliente, a nossa comunicação personalizada com o cliente. Na nossa última apresentação de resultados, o Sandoval, nosso VP, veio aqui contar um pouco da nossa estratégia. Não podia continuar reforçando a nossa estratégia Martech, em que a gente tem uma comunicação personalizada através de um Big Data proprietário para capturar comportamento e interações, a utilização da CDP com uma visão única de cada cliente, um ciclo de vida, uma visão de ciclo de vida, lembrando do relacionamento Phygital e Analytics. Então, uma comunicação personalizada para um cliente que tem um banco Phygital, que pode ter uma série de plataformas e formas de entrar em contato com o cliente. E isso leva, na página 8, a um fortalecimento e engajamento desse relacionamento com os clientes, aonde a gente chega a um 30% de crescimento em contas digitais, a 8,2 milhões, um volume transacionado nos nossos cartões aqui de 2,6 bi, um crescimento de 102%, desde o quarto TRI de 21, e um volume transacionado nas contas de 11,3 bi, um crescimento de 69%. Então, quero reforçar resultado sólido, crescimento, transformação acontecendo, estratégia Phygital de um banco completo, cada vez mais materializada. Eu passo agora a palavra para o Flávio Neto. Obrigado, Ana. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Começando pelo slide 10, gostaria de apresentar um pouco da evolução da nossa carteira ao longo desses últimos trimestres. Vocês veem aí que foi mais um trimestre de crescimento bastante sólido, chegando aos 49% de crescimento ano contra ano. Crescimento esse que foi nesse último trimestre, principalmente puxado pelo produto de crédito pessoal, bem como o produto de cartão benefício. Em termos de qualidade de carteira, é uma carteira que continua apresentando uma qualidade bem satisfatória. A gente passa a trazer, a partir de agora, o indicador de over 90, a gente até então costumava trabalhar com o indicador de inadimplência EH, e a gente passa a trabalhar com over 90 para ficar uma visão mais comparável com o mercado. E indicador esse que ele vinha sendo beneficiado aí nos últimos trimestres por conta do crescimento forte da carteira, inicialmente de FGTS, na sequência do cartão consignado, com o advento aí dos clientes do LOAS que passaram a ter acesso ao produto, e por fim do cartão benefício. Ele agora começa a convergir para um patamar mais esperado, principalmente visto o crescimento dos produtos de crédito pessoal. Seguindo para a página 11, a gente fala aqui sobre a nossa carteira de cartão de crédito consignado. É hoje a nossa principal carteira. A gente está falando de um produto aí que a gente teve uma originação de quase 650 milhões no quarto trimestre de 22, atingindo uma carteira de 8 bi e 800, com índice de inadimplência também bem controlado ali, abaixo dos 2%. Já são mais de 4,2 milhões de cartões de crédito consignados ativos hoje no nosso portfólio. Seguindo para a página 12, a gente apresenta o nosso produto de empréstimo consignado.
um produto que esse último trimestre teve uma originação um pouco mais baixa, na ordem de 166 milhões. A gente aqui tem priorizado a questão da rentabilidade em detrimento ao crescimento a qualquer custo, uma vez que o produto tem tido margens mais achatadas por conta da alta da taxa de juros nos últimos tempos. Em termos de carteira, eu gostaria de dar um destaque que, conforme mencionado nas divulgações anteriores, a gente fez a primeira operação de cessão sem coobrigação dessa carteira e deve ser um artifício que a gente provavelmente vai usar mais vezes ao longo do ano em termos de gestão de capital. Seguindo para a página 13, essa é uma das carteiras que apresentou o maior crescimento nesse último trimestre e provavelmente deve continuar crescendo ao longo do ano. É a carteira do cartão consignado de benefícios, que é um produto recente, lançado aí bem no final do segundo trimestre de 2022, e ele realmente ganhou bastante tração no terceiro TRI de 2022. Obviamente que a gente não espera que o nível de originação no terceiro TRI volte a se repetir, ainda assim é um produto que vai continuar tendo bastante tração ao longo do ano, uma carteira que já passa de 1,5 bilhão num curto espaço de tempo. Seguindo para a página 14, vamos falar sobre nossa carteira de crédito pessoal, e aqui a gente tem uma composição de 3 produtos, né, que é a antecipação do FGTS, o nosso cartão de crédito aberto e o nosso crédito na conta, que é a nossa linha de crédito emergencial. Todas essas linhas vêm crescendo, vêm tendo originações satisfatórias e, obviamente, que mais recentemente tem ganhado bastante tração a carteira de cartão de crédito aberto. Esse produto, obviamente, é um produto que exige mais atenção do ponto de vista de crédito e a gente também está no momento de conservadorismo, dado os desafios que o mercado apresenta. Ainda assim, é uma carteira que vem apresentando bom crescimento. Somado essas 3 carteiras, isso chega a um portfólio que já supera os 3,5 bilhões. Seguindo para a página 15, vamos falar um pouco da nossa operação de seguros, que eles consolidam aí no que a gente chamou da BMG Seguridade e que, na verdade, engloba 3 operações distintas, né? Uma delas, a BMG Corretora de Seguros, a corretora responsável por todo o nosso balcão, que teve outro trimestre de originação muito forte, com 207 milhões em prêmios emitidos. Isso é um leve recuo com relação ao TRI passado, principalmente porque no TRI passado foi esse TRI praticamente de lançamento do cartão benefício, ele teve uma apresentação muito forte. E com destaque também para o lançamento do produto de consórcio de imóveis, automóveis e motos que a gente lançou recentemente. Além disso, a gente teve a operação da BMG Seguros, com emissão de 40 milhões em prêmios. Essa operação, por se tratar de uma operação de atacado, ela é, obviamente, um pouco mais volátil em termos de emissão de prêmios. E, por fim, tem o destaque também da BMG Seguradora, que atua aí no nosso varejo, que celebrou esse acordo de co-seguro com a Generali, e agora isso também pode nos permitir ampliar o nosso portfólio de produtos que a gente pode distribuir através do nosso canal. Seguindo por fim para a página 16, trago aqui uma foto da nossa carteira de atacado. Vocês veem que é uma carteira com também índice de inadimplência que tende a 0, é bastante baixo, bastante controlada aqui essa carteira. A gente divide ela em algumas subcarteiras, né, que a gente chama de operações estruturadas, que são todas aquelas que têm as garantias de recebíveis, em torno de 1,6 bilhão. A gente tem ainda uma carteira de crédito aqui mais clássica, que gira em torno de 700 milhões nesse último trimestre, e ainda parte da carteira que está na nossa linha de TVM, por serem basicamente títulos públicos aqui, como, por exemplo, debêntures, que somam aí quase 470 milhões. E a gente faz bastante operação ali na nossa mesa de clientes, buscando hedge de balanços, e isso nos gera uma receita relevante, não crédito, aí, na ordem de 13 milhões. E a gente tem buscado cada vez mais explorar nossas sinergias aqui, principalmente com a equipe da Araújo Fontes, que tem sido bastante complementar na nossa atuação nessa frente de atacado. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o Danilo, para ele dar sequência na nossa apresentação. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos pela presença. Indo para o slide 18, vemos aqui, né, como o Flávio bem comentou, o crescimento da nossa carteira trouxe um impulso
na receita da carteira de crédito, o que faz com que a margem financeira aqui do lado esquerdo apresente esse aumento. Também destacado pelo Flávio, os principais crescimentos desses portfólios foram em produtos de crédito bem seguros, né? Os produtos de consignado, cartão e empréstimo consignado principalmente. Esses produtos eles têm uma inadimplência estável e previsível. Contudo, existe uma rolagem natural. Foi visto ali nos slides anteriores justamente volumes muito altos de originação, que naturalmente tem sua rolagem dentro da 2682, da resolução 2682, e apresenta um provisionamento nesse trimestre. Esse provisionamento faz com que a margem ajustada ao custo de crédito ande praticamente de lado, como observado aqui no gráfico do canto direito. Indo para o slide 19, temos justamente o efeito, né, um impacto positivo do aumento da receita, impactando de uma forma positiva o nosso índice de eficiência. Independente disso, o banco continua com seus processos de busca por eficiência, melhoria contínua em todos os seus processos, em todas as suas atividades, e um dos reflexos disso é justamente a atuação na causa raiz do lado direito. O volume, né, a nossa despesa referente a provisões operacionais, vem andando praticamente de lado esses últimos trimestres, mas nós trouxemos aqui um indicador novo para apresentar para o mercado justamente de onde que vem essa eficiência. Ao passo que a carteira vai crescendo, a quantidade de clientes vai crescendo, as receitas aumentam, a despesa de provisão operacional sobre as receitas de crédito, elas vêm apresentando justamente essa queda, saindo aí de 9,2% no quarto trimestre de 2021, chegando em 7,5% no quarto trimestre de 2022. Essa é uma demonstração bem eloquente da atuação na causa raiz dos processos de provisões operacionais, mas também de toda essa visão do banco com relação a custo, com relação à eficiência, com relação a fazer diferente e melhor as atividades que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Indo para o slide 20, um destaque especial para a questão do caixa. Todo esse evento macroeconômico também trouxe a administração para encerrar o ano com um caixa um pouco mais elevado, encerrando em 5 bilhões de reais, priorizando a liquidez do banco. E bem, um dos efeitos disso é que o BMG passou a se estabelecer como emissor. O banco fez uma emissão pública de 220 milhões de letra financeira. Um destaque que eu queria dar para essa emissão é que ela é uma sequência de uma série de emissões que o banco vem fazendo, e essa em especial teve uma leve redução do prêmio de risco, destacando realmente o nosso primeiro objetivo quando nós voltamos a acessar o mercado institucional, que era criar uma curva e com base nessa curva conseguir ter uma eficiência na gestão de preço. Dado fruto desse relacionamento constante, principalmente pela ótima qualidade de originação e dos ativos do banco, nós fizemos uma emissão privada de 500 milhões de reais em uma debênture de uma companhia securitizadora. Do lado direito, gostaria de destacar aqui justamente essa mandala, onde que demonstra as diversas formas de captação do banco. E é importante justamente direcionar que o banco vai utilizar desses instrumentos, sempre objetivando reduzir o prêmio de risco. Então, acessamos bastante mercado institucional no quarto trimestre, por exemplo, voltamos muito para captação de pessoa física, captação orgânica e através dos distribuidores agora nesse início do ano. E com isso nós encerramos um saldo de 29,3 bilhões de captação com o mercado em dezembro de 2022. Vindo para o slide 21, um destaque aqui para o Basileia potencial do banco de 16%, encerrou o ano com 13,5%, o que traz esse Basileia potencial de 2,5% é justamente o MTM que estamos destacando aqui todo trimestre para vocês. Esse MTM é uma marcação de alguns títulos que impacta o patrimônio de referência, mas só que como uma referência para até o final do ano, cerca de 47% desse acrue, de acordo com o cenário do fechamento do ano, deve vir para o índice de Basileia ao longo de 2023. Outros dois destaques interessantes, o BMG, né, como visto no slide anterior, é um emissor frequente, e como parte dessa emissão frequente, o banco tem acessado o mercado. No ano passado fizemos algumas emissões de dívida subordinada, totalizando aqui 550 milhões em letra financeira subordinada e 111 milhões em letra financeira perpétua. Também já destacado, né, o banco ele possui outras alavancas de captação e capital, como, por exemplo, a cessão de crédito sem retenção de risco e benefício. Também o Flávio comentou dessa cessão de 41 milhões de reais que nós fizemos no quarto trimestre de 2022. Mais do que o volume aqui, a nossa ideia era destravar novamente esse acesso, podendo aqui construir acessos como esse através de dívida subordinada, cessão sem retenção de risco e benefício, como instrumentos híbridos de capital e funding
para balancear o crescimento e a rentabilidade ao longo de 2023. Vindo para o slide 22, o banco segue firme na estratégia de maximizar o pagamento de JCP, o que refletiu no ano de 2022 no Forte Dividend Yield. Também, como novidade, né, no ano de 2022 já pagamos o JCP em 2 vezes ao ano, uma referente aos 9 primeiros meses, depois referente ao quarto trimestre. O quarto trimestre tem o pagamento efetivo amanhã, no dia 16 de fevereiro, o equivalente a 0,13 centavos por ação, valor esse bruto. E, ainda no tema do JCP, vindo para o slide 23, acho que esse é um dos temas aqui que foi muito discutido e que nós do time de RI recebemos muita demanda. No ano passado fizemos 2 vezes e, a partir de 2023, conforme fato relevante já divulgado, o banco passa a fazer essa declaração e o pagamento trimestral. Tá? As deliberações vão acontecer em março, junho, setembro e dezembro, e os pagamentos ocorrendo ali até maio, agosto, novembro e fevereiro de 2024, respectivamente. Importante destacar que os valores e datas serão aprovados em reuniões do Conselho de Administração e divulgados ao mercado até o final de cada trimestre. Encerro aqui a apresentação e, antes de darmos continuidade ao Q&A, eu gostaria de passar a palavra para a Ana para considerações sobre o processo sucessório anunciado recentemente. Obrigada, Danilo. Como a forma a gente anunciou logo agora em janeiro, eu tomei essa decisão, muita reflexão pessoal, né? Fala assim com voz embargada, que foi uma reflexão muito pessoal, de iniciar minha transição no Banco BMG, um banco que eu tenho um orgulho tremendo da nossa transformação, do trabalho que a gente tem feito junto com a diretoria, com o conselho, com os colaboradores. Então, assim, não foi fácil, foi uma reflexão muito pensada, mas acho que a gente tem que pensar todos os elementos da vida. E esse trabalho está sendo feito com muito cuidado, conduzido pelo Conselho, uma transição muito cuidadosa, da melhor maneira possível, né? Então, assim, não poderia deixar de falar na apresentação de resultados sobre esse tema, mas, assim, reforçar muito meu orgulho de ter feito parte dessa liderança de uma transformação tão bonita, de um banco, de uma história tão bonita. Vamos passar para o Q&A agora. Desculpa. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. E iniciando agora a sessão de perguntas e respostas, as perguntas podem, só relembrando, as perguntas podem ser feitas por meio do chat nessa mesma plataforma de webcast. E vamos começar aqui com a pergunta do investidor pessoa física, Silvio Pontes. Podem falar mais sobre o impacto para o BMG da decisão do STF sobre a CSLL? Flávio, você poderia começar com essa resposta, por favor? Claro, obrigado pela pergunta. Como está público aí nas notícias, o STF tomou uma decisão recente, né, por 6 votos a 5, que impacta decisões já obtidas no passado, até transitadas em julgado, a respeito do não recolhimento da contribuição social. No nosso caso, isso nos impacta em uma empresa não operacional hoje, uma empresa que não está em operação, que se trata da atual BMG DTVM, antiga Cifra Financeira. Qual que é o impacto ali? Basicamente, essa empresa tinha uma decisão favorável, no qual ela não precisava recolher a contribuição social, e basicamente com a decisão agora do STF, ela tem autuações relativas aos anos de 2008, 2013 e 2014, que eram tratadas e são tratadas ainda pelos escritórios responsáveis como decisões de perda possível, e por ser perda possível, a gente tem todo o disclosure em nota explicativa. Então, se vocês olharem nas divulgações do banco, na nota explicativa número 18, tem lá todos os detalhes a respeito, mas resumindo aqui, é um efeito, um impacto de cerca de 118 milhões. Isso inclui o valor principal, inclui juros durante o período e inclui inclusive multa. Esse valor é bruto, né, porque toda a parte de juros, de correção desse valor
teoricamente deveria ser descontado, então deveria olhar para um valor líquido, mas a gente vê um impacto bruto máximo na ordem de 118 milhões, e eu acho importante ressaltar, esse efeito é um efeito relativo ao passado, é um efeito pontual, a gente não espera qualquer tipo de impacto futuro, uma vez que é um veículo não operacional do banco, não é um veículo que atualmente tem qualquer tipo de operação, então o impacto futuro para a gente é irrisório. Boa, Flávio. Obrigado. Resposta bem completa e direta. Nossa próxima pergunta vem do gestor Lucas Rodrigues. Como funciona o acordo de cosseguro entre BMG Seguradora e Generali? Acho que também podemos manter com você, Flávio. Claro, a Generali tem sido uma parceira aí de longa data do banco, e recentemente a gente fez com eles esse acordo, no qual a gente, numa operação em que antigamente eu tinha todo o balcão do banco na Generali, ou seja, todo o seguro que eu fazia através do balcão de varejo do banco, eu bucava esse produto na Generali, ele agora passa a ter um acordo de cosseguro em que a gente tem uma seguradora própria que passa a carregar 40% desse resultado, em contrapartida a Generali continua carregando os outros 60%, e a vantagem disso também é que a gente ganhou agora a opção de expandir além do portfólio de produtos disponível pela Generali, que no caso até então a gente estava restrito. Então isso dá mais amplitude aí em termos de produtos também para o banco poder atuar. Obrigado, Flávio. A nossa próxima pergunta vem da Marília Souza, investidora pessoa física, que se deve ao aumento da margem financeira do quarto trimestre. Eu acho que eu posso começar essa resposta aqui. Como eu apresentei essa tela, o banco ele teve crescimento muito forte, né? No ano nós esperávamos algo como 15%, 20% de crescimento da carteira de crédito, e a carteira cresceu quase 50% no ano contra ano, principalmente devido a três grandes efeitos, né? O cartão de crédito consignado benefício não era um produto esperado e foi desenvolvido em 22, a volta da margem de 5% do empréstimo consignado e abertura para o público LOAS também dentro do empréstimo consignado. São três produtos que o BMG tem ampla expertise, tem uma base de clientes já cativa, tem uma força de distribuição muito forte para esses clientes, obviamente conseguiu ter um crescimento acima do que nós havíamos planejado no ano. Como reflexo desse crescimento vem justamente a melhora da margem financeira. Então, a carteira média geradora de receita foi sendo construída e, como parte dessa construção, aumento das receitas, o aumento da margem financeira que nós percebemos ali no gráfico esquerdo e oriundo da sua pergunta. Bom, vindo para a próxima pergunta, do Carlos Herrera, da Condor Insider. Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Gostaria de abordar três assuntos que parecem preocupantes pensando em 2023. A inadimplência continuou subindo em relação ao terceiro trimestre de 2022. O índice de cobertura fechou o ano 9 pontos percentuais abaixo do ano anterior. O principal item negativo fora do guidance do ano de 2022 foi a PDD. Bom, eu vou dividir essa resposta aqui, Flávio, e tomo a liberdade de começar falando um pouco da inadimplência e passo para você complementar. Mas, Herrera, a inadimplência ela subiu, foi um pouco do que nós tratamos aqui na conferência. O banco ele aplica a regra da 2082 para esses dois portfólios. Os portfólios de empréstimo consignado ao longo dos últimos anos, a gente pode ter uma curva aqui de 10 a 15 anos de empréstimo consignado no sistema financeiro. Você observa sempre uma PDD estável e previsível, ela tem um comportamento muito estável em termos de perda. E naturalmente, com um crescimento muito forte dessa carteira no início do segundo semestre, naturalmente essa rolagem da carteira impacta a despesa de PDD do banco. Algo natural que já era esperado. Obviamente também aqui os produtos, como o Flávio bem falou, de crédito pessoal, o banco está com bastante atenção, revisando o apetite de risco justamente desses produtos. Complementando aqui a fala do Danilo, sim, se você olhar para a nossa inadimplência, ela tem subido e a gente tem falado sobre isso, né? Basicamente, o banco tem partido, ele que já tem uma exposição muito grande em produtos
de consignado, produtos bem seguros, o que dá um certo amortecimento ali para esse nosso índice. O banco se permitiu ali tomar alguns riscos adicionais em carteiras que sim são carteiras mais nervosas, são carteiras com um índice de inadimplência um pouco mais elevado, mas o banco precisa também de uma busca ali de margem, né? A gente sabe que os produtos de consignação, se por um lado eles têm o benefício de ter uma inadimplência bastante sob controle, e por outro lado eles estão atualmente com margem bastante achatada. E com relação ao guidance, realmente a PDD ficou acima do guidance, mas bem como a carteira, né? Então a gente que determina isso como número absoluto, com uma carteira que fechou o ano com um crescimento aí de 50% versus o ano anterior, quase 50% versus o ano anterior, então é natural também que você carregue uma PDD um pouco mais elevada. Bom, Flávio, eu acho que você pode ficar com a continuidade dessa pergunta, que também é do Carlos Herrera. Poderiam comentar sobre esses 3 pontos, e dado isso, né, os 3 pontos da pergunta anterior, e dado isso, queria entender o que vocês estão vendo para esse ano como tendências no que se refere a inadimplência e PDD. São os principais itens que fizeram vocês descontinuarem o guidance para 2023? Não, primeiro com relação a PDD, a gente tem bastante visibilidade ali do que deve acontecer com a PDD e naturalmente ela deve ter uma tendência de alta para 2023 e passa muito por essa questão de remix do nosso portfólio, né? A gente tem crescido em linhas mais arriscadas e que sem dúvidas trarão uma PDD um pouco mais altas, bem cientes do desafio macroeconômico, né? Então aqui a gente não pode tirar o olho do crédito nem um segundo, mas de fato tem a gente espera que a PDD ainda continue subindo ao longo de 2023. E com relação ao guidance, não tem, o motivo de suspensão do guidance não tem a ver com isso. Acho que tem muito mais a ver com uma questão do cenário macro, né? A gente ainda tem algumas incertezas do ponto de vista macroeconômicos, algumas sinalizações ainda imprecisas de ponto de vista do governo com relação a término ou não de determinados produtos, com relação, por exemplo, ao programa Desenrola e como isso vai impactar os bancos, potencialmente até com impactos positivos, mas eu acho que ainda está pouco tangível os efeitos dessas ações. Então, a gente espera ter um pouco mais de visibilidade antes de voltar a divulgar para o mercado algum guidance. Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Rafael Reis, e está muito nessa linha. Eu vou fazer aqui, eu acho que só para a gente complementar um pouco. Bom dia. Na descontinuidade do guidance foi apontado o cenário macro mais desafiador. Quais seriam esses desafios e como eles poderiam impactar as principais linhas da DRE do Banco BMG ao longo de 2023? Eu acho que você falou bastante, Flávio, mas acho que a gente pode complementar aqui justamente com a curva Selic, certo? Sim, eu acho que talvez para listar alguns aqui, primeiro tem a questão da ainda imprevisibilidade da Selic, alguns argumentam que ela continua estável, outros prevendo alguma queda, então isso é bem sensível, esse movimento é bem sensível no resultado, principalmente com relação à expectativa de juros futuros. Tem os dois pontos que eu comentei com relação a produtos, FGTS, consignado, a gente sabe que consignado está no momento histórico de taxa mais achatada e ainda existe uma indecisão por parte do governo se vai ou não mexer nessa taxa. O próprio FGTS, que o governo tem em alguns momentos aí colocado em xeque. Então, acho que são uma série de indecisões que, uma vez que a gente tenha mais clareza a respeito disso, a gente pode ter mais convicção para soltar um guidance para o mercado. Bom, excelente. Próxima pergunta vem do José Ayrton, pessoa física. Bom dia. O produto antecipação FGTS, que tem uma inadimplência muito baixa, já que o saldo antecipado já está disponível na conta FGTS do cliente, está ofuscando a verdadeira taxa de inadimplência dos produtos de crédito na conta e cartão de crédito aberto. Por que o BMG escolheu colocar o produto antecipação de FGTS na carteira de crédito pessoal? Você quer dar sequência nessa resposta, Flávio? Claro. Aqui a gente basicamente segue a classificação do Bacen, né? Então, se você olhar quando o Banco Central divulga as carteiras de mercado, divulga as taxas, ele enquadra ali o FGTS como um crédito pessoal, da mesma forma que estão enquadrados outros produtos que a gente classifica ali dentro. Então, a gente achou
por bem aí seguir, mas obviamente o FGTS é um produto que tem uma inadimplência bastante abaixo dos demais produtos contidos nessa carteira. Então, sim, se você olhar a taxa ali, você vai estar vendo, de fato, uma taxa de inadimplência média. Nos outros produtos ela é acima disso, e no FGTS especificamente, ela é uma taxa que navega muito abaixo desse patamar. Obrigado, Flávio. Próxima pergunta também vem de uma pessoa física, Jardel. Alguma exposição a lojas americanas? Obviamente a gente não pode citar aqui por questões. Tá ok, eu estava com o microfone no mudo aqui, pessoal, desculpa. A próxima pergunta vem do Jardel, pessoa física. Alguma exposição a lojas americanas? Nós não podemos abrir nome de nenhum cliente, nem de devedor, nem de aplicador do banco, mas tratando sobre o tema, não temos exposição a crédito direto, oriundo de nenhum varejista, nem americanas e nem outros que estão sendo discutidos na mídia recentemente. A próxima pergunta vem de um investidor pessoa física. Eu vou pular um pouco da introdução aqui e vou ir direto para a questão de fato. Visando maior valorização dos papéis BMGB4, existe algum estudo para recompra de ações pela empresa? Muito obrigado. Obrigado, Naldon, pela pergunta. Não temos vários estudos, temos várias alavancas aqui de melhorar a liquidez, mas atualmente o banco não tem nenhum programa de recompra de ações aberto. Soltamos algumas semanas atrás justamente um comunicado. Nosso trabalho aqui é em aumentar a liquidez e não atuar recomprando, reduzindo essa liquidez desse papel. Todos os esforços do banco estão direcionados, do banco, da administração, estão direcionados a aumentar a liquidez do papel. Tenho a próxima pergunta aqui do Eduardo Nishio, seu site, da Genial Investimentos. Bom dia, o crescimento do crédito foi muito forte, consumindo o capital do banco. O Tier 1 está em 11,3%. Ao mesmo tempo, o banco pagou 203 milhões de reais em dividendos, 94% de payout, muito alto, considerando a rentabilidade do banco. Como vocês pensam nessa equação de capital versus dividendo, olhando para frente? Se puder falar um pouco sobre as perspectivas de pagamento de dividendos para 2023 e crescimento de crédito para 2023. Flávio, quer dar sequência nessa? Claro. Então, com relação aos fatos pontuados pelo Nishio, ele tem razão, acho que ele tem um ponto ali com relação ao payout do banco. A gente sempre falou um pouco da estratégia do banco vinculada à maximização do capital próprio. Isso é uma coisa que a gente pretende continuar ao longo dos próximos anos. Eu falei ao longo da apresentação também bastante a respeito das alavancas de capital que a gente tem. Como eu mencionei, a gente já no quarto trimestre. Então, a gente pode se utilizar desse mecanismo para desalavancar o balanço se necessário. A gente também já mostrou acesso amplo a mercado de capitais do ponto de vista de instrumentos híbridos de capital. Então, a gente emitiu recentemente dívidas subordinadas e temos espaço para continuar fazendo isso. Então, com relação a capital, e ainda assim, com base no que o Danilo mencionou, a gente tem um Basileia potencial por conta da marcação. Desculpa, acho que minha resposta travou aqui, vou repetir. Então, o Nishio colocou alguns pontos aí com relação a capital e distribuição de dividendo, e realmente a gente tem sido um banco que tem pago dividendos altos aí com uma consistência. A gente mantém a nossa estratégia de maximização do juros sobre capital próprio. Então, isso é uma coisa que a gente não espera alterar em um futuro próximo. Tá? Então, isso é uma coisa que vai ser mantida. Com relação a capital, obviamente que a gente... Travou de novo? Com relação a capital, a gente falou ao longo da apresentação de algumas alavancas, tá? Como, por exemplo, a gente fez já cessões de carteira sem retenção de risco de crédito consignado, e esse é um instrumento que a gente pode usar mais buscando desalavancagem do balanço, caso necessário. A gente já mostrou que a gente consegue acesso ao mercado de capitais para a emissão de instrumentos de dívida híbrido, que tem valor de capital,
como, por exemplo, as dívidas subordinadas que a gente emitiu e tem mais espaço para emitir caso seja necessário, e tem ainda a marcação a mercado dos títulos que a gente carrega no nosso balanço, que hoje nos consomem 2,5 pontos de Basileia e que ao longo do ano, de boa parte desse valor, ele retorna aí como capital ao longo do ano. Então, eu acho que a gente tem 3 boas alavancas de capital na mão, então esse não é um assunto que nos preocupa a curto ou médio prazo. Bom, obrigado, Flávio. E como pergunta adicional aqui do Nishio, o cartão Mar Aberto chegou a 1 bi, 3 vezes o tamanho de um ano atrás. Como está comportando a inadimplência desse produto? Vocês estão diminuindo a originação? Também posso falar um pouco mais. Sem dúvidas, o cartão Mar Aberto é um produto que vem crescendo e a gente vem ali priorizando muito a questão da concessão de crédito com propósito, né? Então, a gente tem desacelerado bastante a concessão no banco digital. Por outro lado, tem ganhado mais relevância cada vez mais nossa parceria com os clubes, em que a gente vê que os clientes têm ali um melhor perfil de crédito, e nossas parcerias também com varejistas. Dito isso, essa carteira ela é uma carteira que continua crescendo, porém, obviamente, já ao longo do último ano, a gente tem buscado ser mais cauteloso nas concessões. Então, sim, é uma carteira que cresce, apesar dessa cautela maior que o mercado tem nos exigido. A situação macroeconômica, eu acho que é visível aí quando a gente olha balanços de outros bancos. No nosso caso, por se tratar de um percentual menor, ela às vezes fica menos aparente, mas de fato é um momento de contenção ali no crédito. Flávio, se me permite complementar, eu acho que um pouco dessa resposta, a gente tem também diversos canais de aquisição desses cartões, né? Como, por exemplo, os clubes, que ele tem um maior engajamento, então ele tem um maior ARPU e a gente vê uma curva de inadimplência um pouco mais acomodadas, e também do varejista, que não é um crédito a mar aberto, é um crédito oriundo, onde que mais de 90% da ativação do cartão, dessa primeira compra do cartão, acontece na loja. E por conta dessa identificação desse cliente, justamente com esse branding, é o que nós falamos até no nosso Investor Day sobre essa questão do Beyond Bank, você tem comportamentos estatísticos de inadimplência melhor do que aquele cartão concedido no mar aberto, aquele cartão concedido direto. Então, também um pouco qualificando a fala do Flávio, o banco tem essa estratégia de multicanalidade, essa estratégia de aquisição do cliente em diversos momentos, o que permite um melhor comportamento, o que permite melhores estatísticas do cliente aqui internamente, tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de inadimplência. E vindo para a nossa última pergunta, do Igor Macedo, da empresa Eurico, pela apresentação, a estratégia do banco é de crescimento. Qual a estratégia ou meta do banco em relação à rentabilidade? Quer comentar, Flávio? Sim, eu não chamaria, obviamente que se você olha para o banco, especialmente no último ano, em que a gente cresceu a carteira de crédito ali quase 50%, mas eu não chamaria de uma estratégia de crescimento. É óbvio que crescimento machuca um pouquinho, dói um pouco para crescer, se sacrifica um pouco de resultado de curto prazo, mirando mais o médio e longo prazo, mas obviamente a gente não está confortável com o ROI atual, então a gente não está, como eu falei, a gente não está dando guidance, mas o que dá para afirmar é que a gente busca sim um crescimento de ROI, tá? Então não é aqui um play de crescimento, não é um play de pure growth, como a gente vê algumas empresas do mercado, a gente de fato busca a rentabilidade e buscamos um aumento do nosso ROI atual. A palavra que a gente fala muito aqui internamente, né, Flávio, é o value growth. Vamos crescer gerando valor, crescer com muito valor. Senhores e senhoras, não temos mais perguntas por enquanto, pelo momento, e assim gostaria de encerrar a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. O time de RI está à inteira disposição. Tenha um ótimo dia. Obrigado.